quais os principais erros que você acredita que profissionais dos quais estão saindo da graduação agora cometem no seu primeiro emprego, mas que poderiam evitar? A formação, caso mestrado ou doutorado, é relevante para conseguir o cargo atual, visto que a área Data Science, no geral, não é rígida nesse sentido por enquanto. Eu diria que no futuro nem graduação vai ser mais necessária, tá? Acho E que agora com os cursos da Google. exatamente. Então, a gente mesmo na Neurotech, a gente tem feito algumas formações, né, específicas. É claro que quando você tem pessoas que já fizeram mestrado, doutorado, não é que o conhecimento ali seja importante. O que é importante é que a pessoa teve a resiliência de passar por um período longo e estudar, né? Uhum. Mas eu diria que não é relevante hoje. A gente incentiva, por outro lado, a gente incentiva quem quer fazer mestrado e doutorado. Tem vários funcionários que fazem mestrado e doutorado na Neurotech, a gente incentiva isso, mas muito mais como uma forma do profissional estar se reciclando, estar pesquisando e ajudando a Neurotech até a estar na fronteira do conhecimento em termos de machine learning. Mas eu diria que hoje não é necessário. Graduação ainda é uma realidade, a gente ainda contrata com graduação, mas eu vejo aí nos próximos 12 meses, 2 anos aí, a gente precisando também abrir para quem não tem graduação e que tem uma formação, por exemplo, o curso do Google, que você acabou de citar, ou algum outro curso nesse sentido. Eu acho que um cara, por exemplo, que tem desenvoltura num Kaggle da vida, que tem projetos, que tem os códigos abertos, projetos bem definidos e tal, me parecem profissionais muito mais preparados para o mercado do que alguém que tem mestrado e doutorado. Você percebe alguma diferença ali, já que você disse que algumas pessoas trabalham com vocês, fazem mestrado, outros não, das pessoas que possuem o mestrado, doutorado e das que não têm? Você percebe alguma diferença, tipo, no trabalho, alguma coisa? Ou acha que Não, eu acho que não vejo diferença. É claro que são pessoas mais experientes, pessoas que passaram por etapas da vida mais avançadas, digamos assim, mas na prática eu não vejo. Vejo pessoas que não têm nem mestrado nem doutorado, que são super relevantes e que dão alto desempenho, como também a gente tem profissionais com doutorado que também tem um puta de um resultado. Como eu comentei, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem hoje uma área de atendimento a cliente, né? A área que atende a cliente é um profissional técnico, mas que ele gosta de se relacionar com as pessoas. Então, normalmente um cara que tem mestrado e doutorado não é o perfil do profissional que vai se dar bem nessa área. Claro que tem exceções. No meu caso, por exemplo, eu me relaciono muito com clientes e tal, gosto e fiz mestrado e doutorado, né? Mas eu sou um pouco de exceção. Por outro lado, a gente tem áreas super específicas, por exemplo, vamos alterar um algoritmo do XGBoost lá de árvore de decisão para melhorar o critério de parada. Então, nesse caso, eu preciso de um cara de programação, preciso de um cara realmente aprofundado. Então, provavelmente um cara que já se especializou mais no doutorado está um pouco mais com perfil de uma carreira como essa, né? Mas, por outro lado, eu tenho engenheiros de software que se especializaram em machine learning estão super bem. Então, não vejo nenhuma diferença. Se a gente fizesse grupos focais, né? 2 grupos aleatórios, com teste de hipótese, com significância, eu não vejo diferença entre esses 2 grupos, não. Certo, legal. A próxima aqui hoje, depois de ter feito mestrado, doutorado, além da graduação na área de estatística, você acha que seria capaz de ter feito as mesmas coisas que realizou até hoje, aprendendo com a prática e os desafios dos anos na empresa, e as pessoas da equipe, ou acredita que não seria capaz de solucionar os mesmos problemas apenas com a prática sem os anos dedicados às outras formações? Não, hoje, com a experiência que eu tenho, eu não teria feito mestrado, doutorado. Não é porque a gente eu acho que passei muito tempo estudando sobre um determinado ponto que eu acho que, para minha função atual, fazer um MBA, fazer uma coisa mais executiva, ter morado fora e ter estudado, feito um MBA, por exemplo, fora, me traria mais resultado. Mas isso depende muito da carreira de cada um, né? Cada um especificamente. Não vejo também nada contra quem quer fazer mestrado, doutorado, porque quer ter uma carreira mais de especialista, né? Na Neurotech, a gente tem dois grandes tipos de carreira, né? Que é a carreira de especialista e a carreira de generalista, né? O especialista é um cara mais com esse perfil de mestrado e doutorado, que ele se especializou, ele é técnico e ele gosta de codificar, ele gosta de meter a mão na massa. Então, eu acho que é um tipo de carreira. A outra carreira, mais generalista, é um cara que foi mais para a parte de gestão, de relacionamento com pessoas, de motivação de time, liderança.
Então, no meu caso, como eu tenho um perfil um pouco mais nessa parte de liderança, apesar, eu dou aula até hoje, adoro dar aula, dou aula no mestrado, dou aula no doutorado, oriento alunos, inclusive, no mestrado e doutorado profissional, né? Adoro fazer isso, mas entendo que não é uma coisa que hoje, se eu estivesse começando novamente a carreira, eu teria tentado me especializar muito mais na questão de negócio, de gestão e assim por diante. Certo. A próxima pergunta aqui vista a sua experiência no mercado até hoje, quanto tempo em média leva a entrega de uma solução com revisões? Com quantos envolvidos? Então, por exemplo, um projeto na Neurotech, vamos lá, para se conseguir vender um projeto na Neurotech, isso demora de 4 a 6 meses, é um processo longo. Uma vez o projeto vendido, a gente já tem muito know-how na área. Então, assim, no limite, se dependesse só de mim, em 2 dias a gente teria uma solução preparada, né? Tecnicamente falando. Sendo que a gente tem, por isso que eu falo que é a diferença entre a academia e a prática, né? 2 dias você consegue treinar o modelo, ajustar os parâmetros, fazer uma apresentação PowerPoint para poder apresentar os resultados e tal. Mas existe uma série de passos, por exemplo, de validação dos dados junto ao cliente, de colocar o sistema em produção, de discutir com o cliente qual é o melhor ponto de operação, de corte, porque você criou um score, uma probabilidade, mas ele vai aprovar quantos por cento, quanto ele vai negar. Então, isso tem muito envolvimento de negócio. Então, em média, esse tipo de discussão, ele demora umas 4 semanas. De 4 a 6 semanas. É normalmente um tempo médio aí que você tem desde o momento que você recebe a base, discutir com o cliente, entender um pouco mais as particularidades e colocar realmente a solução final em produção. Agora, por exemplo, a gente tem projetos, estou falando, esse meu exemplo é em crédito, em seguros, mas, por exemplo, a gente tem projetos na área de saúde, fazer previsão de doença crônica, por exemplo. Então, isso aí já são projetos que a gente está 1 ano e meio e o produto ainda não foi para produção, porque existem particularidades, existem questões aí que precisam ser cuidadas. Então, depende muito da aplicação. Tecnicamente falando, em poucos dias você consegue ter a solução, mas a dificuldade do negócio, de você entender os objetivos e conseguir colocar em produção é que é realmente 90% do trabalho. Né? Entendi. Que características você teve que desenvolver, além da estatística, que você acredita ser necessário para o seu cargo? Digamos, por exemplo, no seu próprio desenvolvimento pessoal. Acho que é a parte do empreendedorismo, né, que você chegou a comentar. Eu acho que essas questões, eu até comentei lá, acho que alguma resposta atrás, que essa questão de fazer acontecer, né? A gente chama de missão dada e missão cumprida, né? É claro que você precisa respeitar todas as questões de ética, né? Você não vai passar por cima de nenhuma questão ética, mas você precisa, dado que você precisa entregar um projeto numa determinada data, num determinado cliente, e isso vai fazer diferença na vida das pessoas, você precisa ir lá, chegar e entregar, né? Então, para isso, você precisa ter empatia, você precisa ter resiliência, você precisa realmente fazer a coisa acontecer, né? Então, acho que essas são características, eu acho que quando você está na carreira técnica, dificilmente você pensa no propósito. Então, por exemplo, o que é que está na cabeça do cliente? O que é que o cliente vai querer saber e decidir na hora que a solução estiver preparada, né? Eu acho que esse tipo de questionamento é fundamental para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. Então, em termos de soft skill, eu diria isso, essa capacidade empreendedora. E a capacidade empreendedora não significa só para quem é empreendedor, quem vai montar a empresa. Quem está dentro da empresa, a característica mais valorizada hoje na Neurotech é a capacidade empreendedora. Porque a capacidade empreendedora é aquele cara que entende o propósito, está alinhado e ele vai fazer acontecer, né? Ele vai conseguir sair do outro lado. Ele vai ter autonomia, ele vai ter protagonismo, ele vai se comunicar, ele vai ter empatia, ele vai conseguir entregar, né? Então essas são características que a gente termina formando na Neurotech, né? Por isso que leva 1 ano, e quando eu digo ano, não é a questão técnica, porque até a questão técnica a gente ensina em 6 meses, que é o caso do Google, por exemplo, como você comentou aí o curso, mas essa questão de cultura, de como você se portar, como você falar com o cliente, como é que você deve se posicionar, é uma coisa que leva tempo, né? E normalmente esse 1 ano aí é um tempo que o pessoal se adequa aí à realidade do que a gente precisa. Já teve alguém que passou aí por esse ano e não teve nenhuma mudança desde que entrou e que vocês não esperavam? Tipo, acontece isso, normalmente é muito difícil acontecer. As pessoas que chegam e não se adaptam, elas são demitidas, né? Elas saem, elas não ficam. Ou elas são demitidas ou elas mesmo pedem para sair.
como a gente tem um processo de seleção bem criterioso, eu diria que é bem raro isso acontecer, porque a gente faz todo um trabalho de estudo comportamental já no processo de seleção, teste de aptidão, entende um pouco da história, se a pessoa está motivada, se ela tem o nosso propósito. Então a gente melhorou muito. Se você falar assim, na história da Neurotech, eu tenho vários casos, mas, por exemplo, esse ano e nos últimos anos, como a gente amadureceu bastante na questão da contratação e o processo de seleção está cada vez mais difícil, né? Porque a gente aprendeu como fazer esse processo de seleção. Então eu diria que é bem difícil hoje você ter alguém que entra e não se adapta. Acontece, mas, por exemplo, esse ano eu não lembro de ninguém que esteja nessa situação. Entendi. Tem alguma habilidade ali que vocês ensinam nesse 1 ano que você acha que seja mais difícil para as pessoas conseguirem desenvolver ao longo desse 1 ano? Que elas ainda... que vocês esperam? Eu acho que depende muito do profissional, né? Porque você tem pessoas mais tímidas, pessoas mais extrovertidas, mas eu acho que essa capacidade empreendedora, eu acho que é o que é mais complexo, porque as pessoas estão muito acostumadas a ficar esperando o resultado, a ficarem acomodadas no seu lugar, de esperar que as pessoas façam por elas, de que o professor vai me cobrar a nota, o meu gestor vai me cobrar as coisas. Então, eu acho que essa questão da atitude, né, de você ser proativo, ser empreendedor, fazer acontecer, eu acho que é o que é mais complexo, né, porque não é uma coisa simples, mas essas pessoas, como eu comentei, elas vão estar no entorno de pessoas que se comportam dessa forma, né? E se você tem outras pessoas que se comportam dessa forma, quando ela vê do lado o comportamento, ela termina replicando um pouco o comportamento, né? Se ela não replica, porque ela não concorda, aí o que acontece é o que eu comentei, ou a pessoa desiste e sai, porque não se adapta, ou a gente mesmo vê que a pessoa não está se adaptando e termina desligando a pessoa da empresa, que eu sempre comento, né? O desligamento é o maior favor também que a empresa pode fazer para o colaborador. Por quê? Porque é uma chance de mostrar para o colaborador de que realmente não é aquele local para ele. Ou seja, pode ser que outra empresa, outro local, ele tenha uma oportunidade um pouco mais de aderência cultural, né? Então, eu sempre vejo tanto o desligamento, né, pelo par da empresa, como o colaborador pedir para sair, como oportunidade das pessoas e das empresas poderem ter uma nova chance, né, de poderem estar se atualizando no mercado. Você acha que essa parte empreendedora das pessoas teria muito ligação com a gente, enfim, desde o ensino básico até ali a graduação, para a gente ser ensinado a ser empregado e não empregador de empresas? Sem dúvida, tá na formação básica. Quando a gente contrata, por exemplo, estagiário e o pessoal mais júnior, a gente vê quais são as escolas. A gente tem, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu estou muito próximo, né, das escolas, né, que ensinam empreendedorismo, por exemplo. Tem escola hoje que já, no início, né, meus filhos mesmos, eles já estudam empreendedorismo. Então, você vê que é um pessoal que já chega com esse mindset, né, com essa mentalidade de fazer acontecer. Mas não é a regra, né, é a exceção. Então, quando chegam pessoas desses colégios, né, a gente já olha com outros olhos, pô, esse cara aqui estudou robótica, esse cara fez campeonato de robótica, então esse cara, ele tem lá a questão da competição, ele tem a questão da resiliência, ele já teve que enfrentar dificuldade, então tem, sem dúvida nenhuma, acho que se a gente melhorasse a educação nos ensinos anteriores, a gente teria profissionais mais bem qualificados. O curso de estatística, os cursos de graduação, eles só são um reflexo um pouco da formação que aconteceu anteriormente. Agora, eu vejo melhorias, né? Vejo algumas escolas se movimentando, mas não sei ainda se é o suficiente. A gente precisaria fazer isso em maior escala. Entendi. Estou chegando aqui quase ao final, tem mais 2 perguntas, e a penúltima pergunta é: quais habilidades indispensáveis que você indica para os estudantes desenvolverem antes de sair da universidade para o mercado e possuir uma carreira bem-sucedida nas empresas? Estou entendendo que agora é conhecimento técnico, né? Não comportamental. Vamos para os dois. Você fala o técnico primeiro e depois o outro. Pode ser os dois. O comportamental acho que eu já falei bastante, né? Nas perguntas anteriores, a questão de empreendedor e tal. A questão técnica, eu acho que a gente tem hoje, como linguagem de programação, Python, como a linguagem dominante, né? Apesar de R, a gente usar R para alguns projetos na Neurotech, 90% das coisas são em Python, e quando a gente vê o mercado, também é um mercado muito forte em Python. Então, acho que a primeira dica é essa. A outra é se atualizar em questões de lógica de programação, né?
Então, não precisa ser um grande programador, mas ter essa questão de lógica de programação na veia. E essa questão também de programação em nuvem, né? Você usar Google Cloud, usar AWS, usar o Azure da Microsoft. Então, ter habilidade nesse tipo de ferramenta, eu acho que é a base. Porque o resto é você começar a pegar os pacotes, né, de machine learning, os pacotes que tem aí no mercado, usar o Kaggle, né, como competição e você testar, usar projetos e tal. Então, eu diria ter essa base, né, de programação em nuvem, linguagem de programação em Python e participar dessas competições aí do Kaggle, tentar resolver problemas reais, divulgar o trabalho, né, publicar os trabalhos, eu acho que são características importantes aí. O resto eu acho que se aprende com o passar do tempo. É claro que tem muita tecnologia hoje no AWS e no Google Cloud, que eu acho que quanto mais tecnologia você tiver aprendido, mais fácil vai ser para entrar nas empresas. As empresas já exigem esse tipo de conhecimento, mas eu acho que esse básico aí já é meio caminho andado aí para você conseguir se dar bem, pelo menos no início, na carreira de ciência de dados. Entendi. Agora a última pergunta que é: quais os principais erros que você acredita que profissionais dos quais estão saindo da graduação agora cometem no seu primeiro emprego, mas que poderiam evitar? Eu acho que é principalmente essa questão de não estar comprometido para fazer acontecer. Tá acomodado, achando que aquilo lá ainda é o colégio, é a universidade, que as pessoas... Por exemplo, a carreira do profissional dentro da Neurotech é do profissional, não é da Neurotech. O que a gente faz é dar toda a base, conhecimento, trajetória, caminho, indicar, visão, mas quem define a carreira é o profissional. Então, muitas vezes eu vejo os profissionais assim, não, mas a empresa não me ajudou a fazer o curso de Python. Sei lá, estou chutando aqui, por exemplo. Cara, a quantidade de curso de Python que existe no mercado, se o cara tem esse tipo de postura, é que ele está esperando que as outras pessoas façam por ele, né? E eu acho que o mercado hoje espera e que as pessoas sejam protagonistas, né? Que elas façam acontecer. É claro que se você tem um ambiente que a empresa não possibilita o aprendizado e que você não dá espaço, aí sim a gente tem um problema. Mas no caso da gente, a gente dá todo o espaço do mundo para que a pessoa possa se reciclar, possa aprender, possa estar evoluindo. Tem vários dias na semana que o pessoal aprende sobre novas tecnologias, compartilha novas tecnologias com o time. Então eu diria que a principal dica aí é que o profissional que sai da graduação, ele é dono da sua carreira, né? E ele é que vai conseguir ter as habilidades necessárias para fazer a diferença no mercado. A gente já está finalizando aqui. Você falou muito aí na entrevista da parte empreendedora. Vamos dizer que alguém ainda tenha visto que não possui essa parte empreendedora ou ainda não tenha identificado. Como você acha que essa pessoa conseguiria desenvolver isso? Quais formas você falaria, você pode fazer isso e isso para resolver esse problema agora? Eu acho que a questão empreendedora se ensina também, tá? É claro que tem pessoas que saem naturalmente com esse skill empreendedor, mas você tem vários cursos hoje na internet, né? Que você ensina, inclusive, metodologias para a pessoa empreender. Eu diria que, reforçando, né? Eu acho que o empreendedor é aquela pessoa que está incomodada, ele identifica um problema, sabe que o problema existe, ele tem muita vontade de resolver aquele problema. O como ele vai resolver, se é com a técnica super sofisticada de Deep Learning, combinada com técnicas avançadas de processamento distribuído, ou se ele vai simplesmente fazer uma regressão linear, não importa. Se cada uma dessas coisas aqui resolver o problema do cliente, eu acho que é isso que vai fazer a diferença no final. Então, eu diria que essa questão empreendedora procurem os cursos de empreendedorismo, tem muito curso disponível, tem muito material bacana, mas sempre tenha, independente do curso, essa capacidade de dizer assim, não, eu sou protagonista, eu vou identificar o problema e eu vou lá correr e vou fazer acontecer para resolver aquele problema. Com esse mindset, né, com essa mentalidade, mais com as metodologias que estão hoje disponíveis, eu tenho certeza que todo mundo tem condições de ser empreendedor. O empreendedor não precisa ser aquele que fala, que é o showman, que fica falando para todo mundo que está fazendo. Não, o empreendedor ele pode ser um cara calado, pode ser um cara técnico, desde que ele tenha estudado, tenha essa mentalidade proativa e que ele traga para o time pessoas que sejam diferentes do que ele. Então, ele pode trazer um comercial para fazer o trabalho de ser o showman, digamos assim.
ele pode fazer o trabalho mais técnico, né? O Google é um exemplo disso. São dois nerds, né? Dois cientistas da computação, fizeram doutorado, inclusive, estavam fazendo doutorado em data mining na época, e saíram para montar o Google, não tinham skill, não empreendedor, não tinham skill showman, digamos assim, e contrataram o Eric, né? Que foi o CEO durante muito tempo, né? Então, traga, se qualifique, aprenda, tenha essa mentalidade e traga pessoas do time que complementem o seu perfil. Já, por outro lado, se você é o showman, traga pessoas técnicas que consigam ajudar. Acho que ter essa diversidade dentro dos times, né? Eu acho que é importante. Diversidade em todo, num sentido mais amplo, né? Da palavra. Certo. Para acompanhar ou saber mais sobre o Rodrigo, vocês podem acessar ele, o link pelo LinkedIn, que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Rodrigo, eu agradeço pelo papo, sem dúvida, eu tenho certeza que tudo que você falou ajudará bastante gente aí, que sempre me perdida ainda com tanta teoria que a gente vê e sem muita prática. Em relação a isso, muito obrigada pelo papo. Legal, Beatriz. Estou à disposição aí, também foi um prazer. Reforçar quem tiver qualquer dúvida, quiser interagir, é só mandar uma mensagem lá no LinkedIn. Eu sou já estive mais ativo, né? Esses últimos meses aí foram bem difíceis, mas tem alguns artigos lá também que eu publiquei, então quem quiser dar uma olhada também, eu faço convite. A gente também, como eu comentei no início, a gente está contratando, tem muitas vagas disponíveis na Neurotech, então também quem tiver interesse também entra lá no site da Neurotech, tem uma parte de carreiras, que tem diversas vagas lá também, até para estatística também. Então, espero ter contribuído aí com vocês e fico à disposição aí para novos eventos. Certo, muito obrigada e tchau. Tchau, tchau.